Tenha paciência, fique abaixado. Jokic, Belo e Westbrook. Já falamos sobre Jaren Jackson Jr. aqui antes. Com sua altura e atleticismo, como ele é um dos piores reboteiros da história. Isso era uma fraqueza dele que prejudicou seu tempo em Memphis. Neste vídeo, vamos ver outros jogadores da NBA com fraquezas estranhas e inesperadas. Fraquezas que se tornaram tão graves que seus times tentaram de tudo para se adaptar a elas, mas com diferentes níveis de sucesso. Com 14, o Westbrook tenta contra Gordon. Boa jogada, mas não finaliza. Russell Westbrook não conseguia acertar bandejas em 2022. Durante a primeira temporada de Westbrook com os Lakers, surgiu uma estatística de forma discreta. Desde que a NBA começou a registrar dados jogada a jogada em 1996, Westbrook errou 2.898 bandejas. Isso é mais de 200 bandejas erradas, a mais do que o próximo jogador da lista, LeBron James, que na época já tinha jogado 5 temporadas a mais do que Westbrook. Ele também errou 1.000 bandejas a mais ao longo da carreira do que James Harden, que foi draftado um ano depois dele. Isso é absolutamente insano, e chamar isso de uma fraqueza é até pouco. É frustrante para qualquer um que assiste ele jogar e vê ele errar uma bandeja dessas. Esse dado, sinceramente, não foi nenhuma surpresa, e desde 2022, os times pelos quais Westbrook jogou podem confirmar que ele ainda, de fato, erra bandejas, com muita frequência. Ele ainda pode se recuperar, e Westbrook vai até o fim, mas erra a bandeja. Qualquer um que acompanhou ele durante a carreira percebeu que ele tem uma habilidade estranha de errar bandejas fáceis, mesmo quando não há ninguém marcando. Mesmo nos primeiros anos dele em OKC, isso piorou ainda mais conforme seu atleticismo diminuiu com o tempo. Agora, a grande questão é, qual o motivo disso? Em várias situações, o primeiro passo explosivo do Westbrook o leva até a cesta, mas ele costuma saltar desequilibrado e descoordenado. Nunca vi outro jogador saltar tantas vezes com o pé errado quanto ele. Com o passar dos anos, sua impulsão diminuiu. Ele não salta como antes, o que afeta o tempo das bandejas. Antes, ele superava a falta de coordenação pulando mais alto e fazendo a bandeja por cima dos outros. Com o tempo, todos os times por onde passou perceberam que ele não tinha fundamentos. Westbrook nunca teve o mesmo toque para bandejas comparado a caras como Kyrie Irving ou Steph Curry, que parecem conseguir acertar bandejas de qualquer ângulo imaginável. Apesar dessa fraqueza no jogo de Westbrook, ele ainda tem sido razoável ao converter finalizações perto da cesta na maioria das situações. Durante a carreira, ele tinha força para atravessar a defesa, absorver contato e atacar a cesta à vontade, mas sempre faltou o toque suave, de finesse. No começo da carreira, ele foi comparado a Derrick Rose, mas a grande diferença era o controle corporal impressionante de Rose, que permitia finalizar bandejas em ângulos quase impossíveis. Westbrook, por sua vez, é um finalizador vertical mais veloz. Por não ter o mesmo toque e controle corporal, Westbrook sempre teve dificuldade em acertar bandejas de forma consistente. Luka Doncic arremessa pior quando está completamente livre. Luka, ao se juntar aos Lakers, desenvolveu uma fraqueza interessante sobre a qual a maioria das pessoas não comenta. Ele arremessa muito pior quando está livre e muito melhor quando alguém está defendendo ele. Hachimura Luka de longe, direto, triplo, subiu e saiu. Agora, isso não é exatamente raro. Eu gosto de chamar isso de efeito J.R. Smith, um jogador que ficou conhecido por acertar arremessos notoriamente ruins, mas não era tão bom em acertar arremessos normais e bons. Era meio estranho. Agora, aqui estão os números do Luka para os arremessos de quadra livres versus contestados. É uma diferença bem clara, e também não era exatamente tão grande assim lá em Dallas. Com o tempo, ele tentou mais arremessos contestados e ainda acerta muitos. Isso ocorre em parte porque Luka mudou discretamente seu estilo de jogo. Quando era mais jovem, seu jogo era mais rápido e o controle de bola mais ágil e habilidoso. Ele conseguia criar separação muito melhor e assim criar arremessos mais livres para si mesmo. Já quando chegou em Los Angeles, ele já tinha acumulado massa suficiente para aguentar o contato e ainda finalizar a jogada. O jogo dele ficou muito mais físico, mais lento e mais metódico. Assim, ele arrisca arremessos bem mais contestados que antes. Mas ele também se adaptou com sucesso ao jogo mais físico, e isso fez com que ele se tornasse um monstro em acertar arremessos difíceis.
Assim como outros grandes arremessadores de bolas difíceis do passado, não há lógica ou explicação para o motivo de eles arremessarem pior quando estão livres, mas talvez seja simplesmente porque não estão acostumados a estarem desmarcados. Ao preferir arremessos contestados, busca manter o ritmo e driblar para sentir a bola antes de arremessar. Luka se sente mais confortável sendo o principal armador, já que as defesas sempre focaram nele por muito tempo. Não adianta colocá-lo no canto esperando que acerte uma bola de 3 livre, pois ele não está acostumado com isso. Sinceramente, só de assistir ao Luka, eu confio mais nele quando ele arremessa com um defensor na cara, porque parece que ele erra todos os arremessos quando está completamente livre. Então essa fraqueza é simplesmente uma questão de não estar acostumado a ver ninguém marcando ele. Acho que é uma fraqueza bem única de se ter. Giannis faz bloqueios fracos, em contraste com seu ex-companheiro de longa data, Brook Lopez, que é uma verdadeira parede. Quando ele faz um bloqueio, Giannis é o completo oposto. Ele faz bloqueios ruins, ou às vezes nem chega a fazer. Na maioria das vezes, quando faz um corta-luz, ele prefere fugir do bloqueio e ir direto à cesta. Acho que isso faz parte do plano de jogo. Mas seus bloqueios raramente ajudam os armadores, pois ele parece sempre apressado para receber a bola de volta. Durante seu tempo em Milwaukee, ele sempre optou por pontuar em isolamentos ou liderando o pick and roll, sendo o principal com a bola. Muito raramente, ele faz isso para beneficiar o armador, e é por isso que ele e Damian Lillard não deram certo juntos. Não é exatamente culpa do Giannis ele não querer ou fazer bloqueios fracos. Com Giannis virando superastro, todo o ataque dos Bucks passou a girar em torno dele. A bola fica tanto tempo com ele que não está acostumado a bloquear forte para os outros. Quando jogavam juntos, Lillard era um armador que usava muito o pick and roll, o que gerava conflito de estilos. Porque ele nunca se beneficiava de um bloqueio do Giannis, já que preferia que o Lopez fizesse o bloqueio. Dando crédito ao Giannis, os Bucks ganharam um título jogando assim, mas foi só em todos esses anos disputando o título. O ataque deles sempre estagnava nos playoffs porque todo ano eles jogavam do mesmo jeito, e isso é muito previsível e fácil de defender. Eles dependem demais do Giannis para criar tudo. Como ele é a principal força no garrafão de sua geração e exige vários defensores para pará-lo, por que os Bucks não tentariam isso contra ele? Fazer mais bloqueios e infiltrar como qualquer pivô musculoso de 2,11 metros? Ou ao menos ajudá-lo a aprimorar seus bloqueios? Na verdade, na temporada 2025-2026, ele marca impressionantes, 1,63 pontos por posse como o homem do pick and roll. Mesmo assim, ele só faz isso em 6% das jogadas. Sim, isso equivale a 6% das posses dele. É sua maior força, mas ele raramente usa devido à baixa qualidade dos bloqueios. Ele pontua muito bem no pick and roll, mas o Milwaukee Bucks não aproveitou isso, mostrando a má atuação da comissão técnica, o que limitou o potencial do time. Apesar de ter vencido um campeonato, Kevin Durant é péssimo em lidar com marcação dupla. Sejamos sinceros, a maior fraqueza do Durant é sentir necessidade de responder a todo comentário negativo no Twitter, mas essa chega perto. Crawford marca. Durant tenta drible cruzado, mas perde o controle da bola. Kevin Durant, reconhecido por sua pontuação, ainda não superou um aspecto do jogo que o assombra desde o draft por Seattle. Ele é péssimo em lidar com marcação dupla. O que torna isso estranho é que quase todo outro pontuador de elite na história da NBA desenvolveu essa intuição, encontrar seus companheiros de equipe quando estão sob marcação dupla, ou, pelo menos, tomar uma decisão rápida quando recebem a dobra. No entanto, isso é algo que tem escapado. Durant e sua habilidade contra a marcação dupla são o único aspecto do seu jogo que ele pouco evoluiu desde que entrou na liga. Diferente dos outros jogadores do vídeo, não achei estatísticas sólidas, pois não há números públicos disponíveis. Você sabe com que frequência um jogador perde a bola quando recebe marcação dupla, ou o quão mal ele passa a bola quando está sob marcação dupla nesse ponto? Durant atuou por diversos times em sua carreira, e para quem o acompanhou ao longo dos anos, o que se vê pelo teste do olho é claro. Ele tem dificuldade com marcação dupla, chegando a errar passes ou perder a bola. O ideal é deixá-lo arremessar sobre 2 ou 3 defensores, pois isso é geralmente melhor que ele passar a bola para fora. Primeiro, Durant recebeu uma marcação dupla, simplesmente subiu e arremessou por cima dos dois. Isso piorou desde o Brooklyn, pois ele atua em times com elencos rasos e poucas ameaças ofensivas, tornando a dobra de marcação ainda mais sufocante. Isso nunca foi tão evidente no Houston Rockets.
Porque, exceto Kevin Durant, o time tem consciência ofensiva ruim e dificuldade em criar seu próprio ataque. Assim, quando Durant recebe marcação dupla, seus companheiros não sabem como agir ou ajudá-lo, tornando essa fraqueza ainda mais evidente. Isso também se deve ao seu controle de bola mediano. Durant nunca foi um bom driblador, especialmente sob pressão. Jogadores menores e ágeis, como Chris Paul ou Tony Allen, sempre dificultaram a vida dele na carreira por causa das mãos rápidas. Eles exploram jogadores com controle de bola ruim, e Durant realmente não conduz bem a bola. Aos 37 anos em sua 18ª temporada na liga, Durant ainda está tentando os arremessos mais difíceis que já viu. O tempo dele em Houston resume a carreira pós-Golden State, um lobo solitário pontuando com eficiência em seu próprio mundo. A questão é que ele tem um talento natural para pontuar tão grande que não importa se ele recebe marcação dupla. Na maioria das vezes, ele ainda tenta pontuar mesmo assim, e consegue. Mas são esses momentos em que Durant trava e não consegue decidir rápido que prejudicam seu time. Isso também parece ser um tema delicado para ele. Jogadores no Twitter alertaram sobre as marcações duplas, principalmente quando Draymond Green afirmou que Steph sofria bem mais marcações duplas que Durant. Durant não gostou dessa afirmação. Ele provavelmente reconhece suas dificuldades, mas tenta culpar outros fatores, como os companheiros de equipe. Essa falha levou alguns a chamá-lo de passageiro do ônibus, e não motorista. Grande parte da carreira, ele se saiu melhor ao jogar com alguém que assumia a pressão. Assim, ele não precisa enfrentar tantas marcações duplas e pode jogar um contra um do outro lado da quadra. Trae Young não tem precisão ao finalizar perto da cesta. Pode não parecer uma fraqueza incomum, já que muitos jogadores têm dificuldade para finalizar perto da cesta. O que torna a situação do Trae estranha é que ele é muito habilidoso e criativo com o controle de bola e dribles. Você pensaria que um cara como ele teria habilidade perto da cesta, mas não tem. O mais estranho é que, atualmente, os adversários criam estratégias para explorar sua dificuldade em finalizar, marcando-o de perto no perímetro e até na média distância. Mas no momento em que ele pisa no garrafão, eles querem que ele arremesse, fecham suas linhas de passe e o forçam a tentar um arremesso próximo. Após analisarem todos os números, os times concluíram que a melhor forma de parar Trae é deixá-lo chegar perto da cesta e forçar um arremesso difícil para ele. Isso é bem diferente de como os outros armadores são defendidos. Você não quer que Steph Curry, Ja Morant ou Jalen Brunson cheguem à cesta, pois, mesmo com altura parecida à de Trae, finalizam muito melhor perto da cesta. Cerca de 10 pontos percentuais melhor do que Trae. O ponto sobre a carreira dele é que ele nunca teve o salto de eficiência esperado de alguém que chegou e dominou de imediato. Houve uma época em que o mundo olhava para ele com admiração. Achávamos que ele seria o próximo Steph Curry, só pelo jeito que ele arremessava de 3 de longe, sem hesitar. Porém, analisando melhor, a dificuldade de Trae em converter arremessos próximos ao aro prejudicou muito seu desenvolvimento. E, no papel, o jogo dele não melhorou muito desde o seu segundo ou terceiro ano. Sem melhor explicação, as defesas já entenderam seu estilo de jogo. Eles sabem como marcá-lo, sabem quais arremessos ele não gosta de fazer e se esforçam ao máximo para fechar as linhas de passe e desafiá-lo a arremessar. Em situações como essa, o sucesso de Trae também depende muito do pick and roll, uma jogada que é uma constante em toda a NBA. Mas é uma jogada já decifrada por boas defesas ao longo dos anos. Com defensores mais versáteis e de envergadura, Trae é parado com mais frequência do que gostaria. Também não é preciso muito esforço para forçá-lo a ir para os piores lugares da quadra e obrigá-lo a arremessar de onde, você sabe, ele não é bom. Essa fraqueza debilitante tornou muito difícil para o Hawks montar um time ao redor dele ao longo dos anos, porque não há muito o que fazer quando seu armador não representa nenhuma ameaça quanto mais perto está da cesta. Claro, não é só essa fraqueza que Trae tem. Sua baixa estatura já é uma deficiência defensiva, e essas características impediram seu salto ao estrelato. No entanto, entre todas as suas fraquezas, é a sua falha única de pontuação perto da cesta. Essa é a mais estranha, e algo que você não esperaria de um jogador tão ágil quanto ele. Enfim, é isso pessoal. Esses foram 5 astros da NBA com algumas das fraquezas mais estranhas de todos os tempos, fraquezas que até hoje eles ainda não conseguiram resolver. A maioria diria que isso prejudicou seus times. Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistirem. Espero que todos tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!